Oi, gente, muito boa noite. Saudade aqui de fazer os meus periscopes. Muito boa noite a todos que estão aí entrando. Maior saudade de falar com vocês, de conversar um pouquinho. Aí no Brasil agora, que horas é? Que horas é isso agora, amor? Aqui? Meia-noite? Meia-noite. Oi, gente. Fabrício, beijo no seu coração, meu amigo. Tudo de bom pra você. Aqui meia-noite, aí no Brasil, 8 horas da manhã, né? 8 horas da manhã, não. 8 horas da noite. Isso. Que bom que você é fã. Gosto muito de saber disso, meu amor. Um beijo aí pra galera de Belém. Todo mundo fala que eu pareço Camara. Camara Maravilha. São as figuras. Gente, eu tô aqui, gente. Não estuda direito e assiste as minhas aulas. Nossa, aí já é demais pra mim, hein? Aí já é um presente bom demais, hein, meu amor? Que coisa boa, galera de Fortaleza, galera da Bahia. Eu fico muito feliz, Josi. É Josi mesmo que falou aí, né? E quando chegar o Vasco terá sido vice de novo, Fabrício? É muito ruim, querido. Tu acha que eu vou ser vice em Portugal? Está muito... Fabrício, a gente briga e tudo, hein, Fabrício? Não brinca, não. Ainda mais que nós vamos jogar com os ursinhos panda. Não tem jeito. A galera de Duque de Caxias, um beijo grande pra vocês. Pessoal de Volta Redonda aí no Rio de Janeiro, um beijo também. Pessoal de Natal, que coisa boa. Muito bom aqui, gente. Sergipe, Ubaíra na Bahia. Opa, gente. Você conheceu Lídia? Você conheceu um vídeo meu no YouTube, amor? Que bom, eu fico muito feliz, meu amor, muito feliz mesmo. Gente, eu não sei se vocês estão acompanhando aí, se vocês são pessoal de Goiânia, Lusiana de Goiás, Salvador na Bahia, se vocês estão acompanhando aí os posts que eu coloquei no Instagram esses dias, né? Eu coloquei alguns posts no Instagram, alguns posts assim falando sobre as situações assim de viagem que eu tomo como situações de vida, sabe? E eu gosto muito de compartilhar com vocês, né? Tá na praia? Que coisa boa, Preta. Eu tô aqui no Rio, Douro, aqui na região do Rio Douro, aqui em Pinhão, em Portugal. E aí, olha só, veja. Você perguntou como funciona meu coaching? Escreva para claudiabarrosprofessora@gmail.com e lá você tem todas as informações, tá, meu amor? Olha só, então deixa eu contar. Tá muito frio, não, tá mais ou menos. Agora de noite tá fazendo um friozinho, mas não tá frio, não. Até eu esperava mais frio, sabe? Hoje, agora de noite, aqui no Douro faz um friozinho, né? Mas não tá muito frio, não, galera de Macapá. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí, então, como eu falei, que eu fiz alguns posts lá no meu Instagram. E no meu Instagram eu coloquei duas situações assim que eu achei bastante bacanas assim para compartilhar com vocês. Uma de um lugar que eu estava indo e que, caraca, meu marido já estava brigando comigo, meus filhos já estavam falando: mãe, que lugar é esse que você trouxe a gente? Que lugar horroroso é esse? Minha mãe, muito longe. Parece que a gente não vai chegar. E meu marido, essa terra não vai, essa estrada não vai dar em nada. Gente, um despenhadeiro, já ficando com medo aquele lugar. Eu falei assim: meu Deus, pra onde? Isso tudo porque eu queria muito conhecer uma aldeia de xisto aqui em Portugal, chamada Piódão. É na região de Coimbra, mas 133 quilômetros de Coimbra. Só que numa estrada bastante difícil de você chegar, porque é uma aldeia, sabe, assim, no meio da serra, assim, do Açor, então, das montanhas aqui em Portugal. Então, era um lugar, assim, bastante difícil de você chegar. Quer dizer, bastante difícil hoje não, para eles é fácil, comparando com o que eles passaram há muitos anos para chegarem lá, né? E eu estava quase desistindo, só que não tinha como desistir. Era ir ou ir, né? E aí eu fiquei pensando tanto em vocês, lembrei tanto de vocês que estão aí nessa luta para fazer um concurso público e que tem horas assim que dá aquele lance de que não vai dar em nada, né, cara? Que não vai dar em nada, você não vê a aprovação chegando, você vê as coisas acontecendo, mas você não vê a sua aprovação, você fica querendo: meu Deus, será que vale a pena eu ter escolhido esse lugar? Será que vale a pena eu ter escolhido esse caminho? Será que vale a pena, cara, esse concurso? Parece que eu não consigo, parece que nunca dá. Ai, caramba, eu senti, sabe, isso lá na minha carne, na minha pele, quando eu estava indo e todo mundo reclamando comigo que lugar era aquele que eu tinha escolhido, mas eu queria tanto conhecer aquele lugar. Era um sonho, sabe?
Era um sonho, Rafa. E aí o que acontece? Quando eu chego, eu vejo mais do que eu esperava. Um lugar que é mais fantástico do que eu esperava, mais impressionante do que eu esperava. Um lugar lindíssimo, diferentíssimo. E como dizia meu avô, eu só conheceria Portugal, a alma de Portugal, se um dia eu conhecesse uma aldeia portuguesa, uma aldeia verdadeira, né? Que era a alma de Portugal. E aí eu descobri. E eu falei assim, caraca, valeu muito a pena. E hoje também, falando aqui no Douro com uma guia de turismo, e ela dizendo que, eu falei assim, caramba, eu falei assim, mas não entendo, se aqui dá tão pouca uva, ou que poderia dar muito mais, você está me dizendo que o solo aqui ele não é tão fértil. Cara, como é que isso aqui produz os melhores vinhos? Como é que dessas uvas aqui saem os melhores vinhos? Aí ela disse para mim, porque, como é que ela disse, marido? Eu agora esqueci, porque para o vinho ser bom, a uva tem que sofrer. Quer dizer, a uva sofre para ser boa. A uva tem que ir lá no fundo do solo para ser boa. Caramba, então é isso, sabe? Para o vinho ser bom, a uva tem que sofrer. Nunca mais eu vou esquecer isso na minha vida, sabe? Não há nada de graça, gente. Não há vitória de graça. Não há nada na vida que venha pra gente que seja muito bom de graça, né? Então isso para tudo, para os estudos, para tudo na vida da gente. E eu, cara, mais uma lição que eu levei aqui de Portugal. Bem, mas, queridos, é verdade, eu achei também lindíssimo o que ela falou, né? Para o vinho ser bom, a uva tem que sofrer. E é isso, tem mesmo, gente, tem mesmo. Agora, deixe-me falar uma coisa para vocês. Tá baixo, é porque eu tô aqui no hotel, não tô querendo ficar gritando muito, mas tá baixo demais? Ou tá num tom legal? Vamos começar a falar agora do que eu queria falar com vocês, quer dizer, eu queria falar uma porção de coisa com vocês, mas eu digo de matéria mesmo. Vamos agora começar a estudar? Vamos pegar papel e caneta e vamos começar a estudar? Queridos do meu coração, eu queria que vocês ouvissem agora um recado que eu quero dar para vocês a respeito de um julgado no informativo 599 do STJ. No informativo 599 do STJ, eles analisaram no RESP, foi o RESP 162-7028, anota aí, 162-7028, oriundo de São Paulo. Nesse RESP, eles estavam analisando a questão referente a alguém que portava uma granada de gás lacrimogênio. Muito obrigada, meu amor. 162-7028, isso aí, de São Paulo, informativo 599. Vocês são demais. Então eles estavam neste RESP decidindo a questão referente a uma pessoa que estava portando uma granada de gás lacrimogênio, certo? E o que se discutia é se isso se enquadraria no conceito, ou melhor, se isso seria, se essa conduta estaria subsunta ao disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso 3 do Estatuto do Desarmamento. O artigo 16, parágrafo único, inciso 3 do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 do ano de 2003, tipifica a conduta de portar, possuir artefato explosivo ou incendiário. Beijo para Duque de Caxias, também amo vocês, adoro Duque de Caxias. A conduta de portar, possuir artefato explosivo ou incendiário em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, galera de Blumenau, um beijo para vocês. Pega uma pessoa que estava com granadas de gás lacrimogênio fora das determinações legais e regulamentares. Beijo para Pernambuco. E aí, será que isso caracterizaria a conduta do artigo 16, descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso 3 do Estatuto como conduta criminosa? Vejam, queridos, já vou dizer a vocês que o STJ entendeu que não. O STJ entendeu que não, porque a granada de gás lacrimogênio, Olinda, beijo para Olinda, a granada de gás lacrimogênio, ela não se enquadra no conceito de explosivo. Mas vem cá, a granada de gás lacrimogênio, ela causa irritação de pele, de olhos, mas ela não se enquadra no conceito de explosivo. Mas vamos falar isso não é artefato explosivo. Agora, vamos falar isso de uma forma mais técnica. Deixe-me dizer uma coisa para vocês.
uma coisa que quase ninguém vê, quase ninguém estuda, quase ninguém presta atenção, é o seguinte: o Estatuto do Desarmamento, ele tem o seu decreto regulamentar. Qual é o decreto regulamentar do Estatuto do Desarmamento? É o decreto 5123 de 2004. Então, quando a lei, por exemplo, diz que é crime portar fora das condições legais e regulamentares, das disposições legais e regulamentares, nós temos que saber quais são as disposições regulamentares. E as disposições regulamentares estão no decreto 5123 de 2004, ok? Todo mundo aí? Isso. Olha só, o decreto 5123 de 2004, a seu turno, ele diz lá no artigo 49 que os conceitos de arma de fogo, explosivo e outros tantos usados no Estatuto do Desarmamento, certo? Eles estão lá no chamado R105. O que é o R105? O R105 é o regulamento dos produtos controlados, tá certo? E o R105, lá no artigo 49, é dito que o pessoal de Arco Verde diz que é classificação técnica e geral. E a definição das armas de fogo e demais produtos controlados é do chamado R105. Esse R105 teve a sua redação alterada por um decreto 3665 de 2000. Então, é preciso que nós entendamos o seguinte, que o conceito do que é arma de fogo, do que é arma de fogo de uso permitido, o que é arma de fogo de uso proibido, o que é explosivo, o que é isso tudo, está no R105. Entende? Então, nós o que temos, na verdade, no Estatuto de Desarmamento são normas penais em branco, porque o conceito de arma e todas as classificações, elas estão no R105. E lá no R105, que é lá no decreto 3665 de 2000, você vai encontrar o conceito de explosivo no artigo, olha só, o R105, ele é o regulamento sobre produtos controlados, certo? E isso você tem dos produtos controlados, esse regulamento hoje está pelo decreto 3665, que dá nova redação ao R105, tá certo? Então, o que você tem que verificar são os conceitos trazidos pelo decreto 3665, certo? E o decreto 3665, no seu, aqui da nova redação ao R105, lá no artigo 3º, inciso 51, vai falar o que são explosivos. Explosivos, lá sim, são definidos. São matérias que, quando iniciadas, sofrem uma decomposição com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão. Ou seja, isso a granada não se enquadra nesse conceito. Então, a granada não pode ser considerada artefato explosivo. Então, queridos, o que eu quero dizer é que não está tipificado lá no Estatuto do Desarmamento a posse e o porte de granadas de gás lacrimogêneo, porque ela não se encontra nos conceitos, quer dizer, ela não se enquadra nos conceitos trazidos pelo Estatuto. E eu quero que você simplesmente, o mais importante é que você saiba que nós consigamos resgatar o seguinte: é preciso que nós entendamos a lei e que nós não sejamos, assim, meros repetecos de jurisprudência, porque senão nós trocamos o juiz boca de lei lá do século XIX pelo boca de jurisprudência de hoje. Não é isso. O que foi falado tem respaldo legal, foi invenção do STJ, isso tem respaldo. E onde é que, quando você que está estudando quiser fazer uma análise da lei, o que você tem que saber? Que ela é regulamentada pelo decreto 5123, que o decreto 5123, a seu turno, lá no artigo 49 do decreto 5123, ele diz que as definições lá
do que são armas de fogo, o que são explosivos, o que são, enfim, artefatos explosivos, elas estão todas no R105, é o regulamento para a fiscalização dos produtos controlados, e que esse regulamento agora está no decreto 3665. Então, você precisa saber esses termos legais para que quando surgir uma questão referente ao Estatuto de Desarmamento, você consiga realizar a questão sem você ficar decorando. Então, o que eu quero de ti? Eu quero que você saiba que o decreto regulamentar do Estatuto é o decreto 5123 e a classificação por conta do que está dito no decreto regulamentar, no seu artigo 29, no seu artigo 49, as definições, o artigo 49 nos remete ao R105. Então, você tem que saber isso, certo? Por isso, queridos, que, na verdade, não é crime do artigo 16, parágrafo único, inciso 3, portar granada de gás lacrimogênio. Isso não é objeto dos crimes do Estatuto do Desarmamento. Tá bom, meus amores do coração? Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Depois eu vou fazer uma outra live, inclusive em complementação a uma live que eu fiz quando eu estava saindo lá do São Luís do Maranhão, antes de eu vir para minha viagem. Eu estava dando aula pela FGV lá em São Luís do Maranhão e eu deixei aí, nós estávamos falando, não se tipifica. O simples fato de portar a granada não está tipificado como conduta criminosa no Estatuto de Desarmamento, não. Tá ok? Agora, como um outro julgado que eu quero falar para vocês é aquele referente à perda de cargo, que nós vamos estudar, porque também foi falado nesse informativo 599. Tá ok, meu amor? No artigo 599, não, no artigo 599, no informativo 599, também se tratou da questão da perda do cargo, tá? E falando de que cargo que se poderia perder. Alguém tá me perguntando aí o quê? Se seria fato atípico? Bem, típico no Estatuto do Desarmamento, o mero fato de portar não é. Eu quero que vocês saibam que não é porque é perigoso que é criminoso. É preciso que nós saibamos isso, certo? O mero fato de portar não está definido como crime. Alguém me falou assim, professora, não poderia ser aquele crime do artigo 56 da lei ambiental, porque fala de guardar, de deter, de produzir, de vender, de adquirir produto que possa causar riscos à saúde? Queridos, aquilo ali é crime ambiental. Eu acho que não tem nada a ver com o lance da granada, entende? Aquilo ali não tem, na minha opinião, não se insere ali. Óbvio que se eu jogo granada na outra pessoa, expondo a outra pessoa a perigo, causando lesões, é óbvio que eu posso responder por crime, certo? Mas o mero fato de portar a granada não está definido como criminoso no Estatuto de Desarmamento e eu não vejo também como crime do artigo 56, certo? Mas lembrar que se a pessoa utilizar, expondo o outro a perigo ou causando lesões corporais no outro, ou danos, dependendo até das lesões, óbvio que eu posso estar diante de uma conduta típica, sim, senhores, certo? Então, queridos, no próximo Periscope, nós continuaremos falando sobre o informativo 599 e a perda do cargo, tá? Um beijo grande em vocês, também adoro vocês, que nosso Senhor proteja, ilumine e guarde para vocês. Tenham uma Páscoa maravilhosa, para mim não é, para mim é atípico, tá bom? Granada de gás lacrimogêneo, não é granada, não. Granada de gás lacrimogêneo, tá bom? Então, um beijo para vocês, uma Páscoa maravilhosa, que Deus proteja, ilumine e guarde todos vocês. Sempre, 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 tá, gente? Um beijo no coração. Tchau. Beijo, beijo, beijo.